que eu faço para identificar que é Deus falando comigo? Deus pode falar com você da forma que Ele quiser falar com você, mas eu vou citar aqui 3 formas que são as formas que eu mais vejo comumente Ele usando para falar conosco. Através de pensamentos ou impressões de espírito, através de voz audível e também através de pessoas que vão chegar para você e vão falar alguma coisa que Deus pediu para falar com você. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que tudo que Deus falar conosco vai estar de acordo com a Bíblia. Não tem como o Senhor falar nada com você que não esteja de acordo com a palavra dele ou que esteja diferente, talvez até um ponto que esteja na palavra dele, porque a coisa mais importante que vai guiar tudo aquilo que nós vamos ouvir do Senhor é o que ele disser vai estar em congruência com a palavra. Isso não tem como ser diferente. Às vezes a gente acha que Deus ele só vai falar conosco a respeito de coisas espirituais, mas na verdade Deus fala sobre tudo conosco. Quando eu entendi isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida, porque antes eu tinha Deus muito de uma forma religiosa, sabe? Então eu achava que ele só ia falar comigo a respeito de coisas espirituais e direções espirituais. Mas Deus, ele criou todas as áreas da nossa vida. Ele criou tudo, ele criou literalmente todas as coisas. Então ele vai falar também com a gente a respeito de todas as coisas. Eu já contei pra vocês aqui um testemunho de uma vez que Deus mandou eu cortar o meu cabelo. Meu cabelo era maior do que ele é hoje. E Deus mandou eu cortar o meu cabelo porque eu tinha um apego gigantesco no meu cabelo. E ele queria que eu cortasse pra eu literalmente cortar pela raiz esse apego que eu tinha com o meu cabelo. Quando eu tava muito acima do peso e Deus começou a me incomodar muito porque eu tava acima do peso, eu tava muito gordinha. E a gente sabe, gente, Deus criou a gente para ser saudável. Deus criou a gente para comer bem e para que o alimento não controle a gente. Então Deus começou a falar sobre isso comigo também. Obviamente do emagrecimento, mas também de um ponto de a comida não pode controlar você da forma que ela está controlando você. Deus quer que a gente tenha saúde, Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Então Ele vai falar com a gente a respeito de todas as áreas da nossa vida, porque em tudo Ele já criou um plano perfeito para nós. É importante você saber que para você conseguir identificar Deus falando com você, vai levar um certo tempo, tá? É muito difícil você nunca ter criado um relacionamento com Deus, nunca ter ouvido Ele falar com você e do nada você ouvir e ter tipo assim uma certeza, uau, é Deus falando comigo. Não estou falando que não pode acontecer, porque pode, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser e na hora que Ele falar ali você já tem uma convicção, porque não tem nem como não ser Ele, entende? Na grande maioria das vezes a gente só vai conseguir ouvir a voz dele, identificar a voz dele, sendo de uma forma tanto audível ou sendo de uma forma através de impressões de espírito e pensamentos, que eu já vou explicar para vocês aqui, quando a gente vai criando um relacionamento com ele. E à medida que a gente vai criando esse relacionamento com ele, a gente vai realmente sabendo e conseguindo identificar. Assim como hoje você identifica a voz de alguém que é íntimo seu e que é muito próximo seu, ao longo do tempo você também vai conseguir identificar essa voz. Como que funciona a forma que ele fala através de pensamentos e impressões? Eu tô aqui parada, normal, tô aqui conversando com vocês. E do nada, enquanto eu tô conversando aqui com vocês, eu sinto uma impressão ou tenho um pensamento do tipo assim, vá até a cozinha. Aí eu vou ficar tipo assim. Antes, né, eu ficava assim, né? Agora eu já consigo identificar na hora. Mas antes eu ficava assim, vá até a cozinha? Será que fui eu que pensei pra eu ir até a cozinha? Ou será que é Deus falando comigo? Então de início eu ficava meio tipo assim, cara, ele tá me dando um direcionamento. Será que é pra eu ir até a cozinha? Aí às vezes eu ficava com medo de não ir até a cozinha. Tô usando um exemplo aqui, só pra vocês entenderem. Mas aí eu passei a ir até a cozinha, quando eu ouvi essa voz. Ou então, por exemplo, liga pra fulano. Aí antes eu não ligava pro fulano, aí hoje eu já fico assim, nossa, eu vou ligar pro fulano. E eu comecei a perceber que à medida que que essa impressão vinha, que esses pensamentos vinham, eu falei assim, eu vou começar a fazer, porque eu tô percebendo que isso vem de Deus. E eu comecei a ver, rainha, que era Deus mesmo falando comigo. De início a gente vai ter um pouco de medo de fazer o que aquela voz tá falando, ou de dar atenção a ela. Mas depois você vai perceber que é Deus falando com você, e você vai começar a dar ouvidos, e você vai falar, cara, ele fala. E preste atenção, você tá aqui e vem um pensamento na sua cabeça. E você fala assim,
esse pensamento não vem de mim. Antes eu ficava me perguntando assim, será que eu sou capaz de pensar isso sozinha? Eu acho que não sou eu que pensei isso aqui. Não é possível, eu tô aqui fazendo qualquer outra coisa, por que me vem um pensamento assim? E foi dessa forma que eu consegui começar a identificar. Quando vinham esses pensamentos e quando vinham essas impressões, eu falei, isso não vem de mim, eu vou começar a fazer. E eu começava a fazer o que esses pensamentos e impressões falavam comigo e eu vi que era o Senhor mesmo. Se Deus estiver te dando uma ordem específica, então, por exemplo, sai do seu trabalho, termina esse relacionamento, para de falar com fulano, você vai ter que fazer tal coisa. Muitas vezes essas ordens que ele dá para nós, essas direções que ele dá para nós, são coisas que a gente vai olhar e vai falar assim, eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Geralmente essas ordens que ele dá para nós, elas são coisas que a gente tem medo de fazer, igual por exemplo, liga para fulano. O exemplo que eu usei do liga para fulano. Você vai falar assim, por que eu vou ligar para fulano? Vou falar o que com fulano? Aí você começa a pensar, né? Vou falar o que com fulano, o que eu vou conversar com ele? Aí no que você obedece, na hora que você liga, o fulano atende, você já sabe o que você tem que dizer. Então são coisas que Deus te dá a primeira direção e depois, enquanto você caminha, Ele te dá as próximas direções. E isso testa muito, inclusive, a nossa fé. Porque um relacionamento com Deus, ele sempre vai te tirar da sua zona de conforto. Deus nunca vai te manter confortável, rainha, porque não faz sentido. É claro que a gente tem momentos de descanso, é claro que a gente tem momentos mais tranquilos, mas Deus não te deixa confortável, porque o conforto, ele sempre vem da gente, muitas das vezes, fazer as vontades da nossa carne, que não são a vontade de Deus. Entende? Então ele sempre vai te falar coisas que vão te tirar da sua zona de conforto também. Muitas vezes coisas que você não espera e que você não quer fazer. A melhor forma de você conseguir ouvir mais essa voz e identificar mais essa voz é literalmente passando tempo com Deus e pedindo para que Ele fale mais sobre isso com você. Então eu sempre falava assim, Deus me ajuda a identificar quando é o Senhor. E eu sempre falo assim também, Deus fala mais de uma vez comigo para eu entender que é realmente o Senhor. Não fala uma vez só não, fala de formas diferentes, fala mais de uma vez, porque eu tô sedenta de ouvir a sua voz, eu quero entender, eu quero ouvir o Senhor falando comigo, eu quero sentir o Senhor falando comigo, não só ouvir em voz audível, viu gente, mas saber que eu tô construindo um relacionamento com Deus, mas eu quero que isso aconteça de verdade e eu preciso do Senhor para isso. E a gente vai fazendo a nossa parte gerando isso, e Deus vem fazendo a parte dele também gerando isso. E não há coisa mais maravilhosa nessa vida que se compare, gente, a ter um relacionamento firme com o Senhor. Então, se você tá começando a ouvir, se você veio nesse vídeo aqui, você já tá tipo assim, eu acho que ele tá falando comigo, tá acontecendo alguma coisa. Começa a pedir pra ele falar mais. Passa mais tempo com a Bíblia, passa mais tempo com Deus. Constrói isso, alimenta o seu espírito, porque quanto mais o seu espírito estiver sensível, mais você vai ter facilidade de ouvir a voz dele. Se você está alimentando muito a sua carne hoje, com coisas dessa terra, com coisas que são contrárias à vontade de Deus, você vai ter uma dificuldade imensa, você não vai estar sintonizada com o que você tem que estar sintonizado, entende? Então, quanto mais você passar tempo com ele, em intimidade, criando intimidade com ele, mais fácil vai ser de identificar essa voz.